Mas a gente tem agora mais duas perguntas aqui para serem respondidas. Uma, ela é bem legal, porque ela sempre aparece, e eu já adianto que a gente não tem uma resposta certeira, mas eu vou trazer a minha experiência aqui para vocês, que é como começar a atuar com a LGPD. Eu estou perdido. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar entender é que a LGPD, ela é sim um segmento novo. É um segmento que está em construção, por mais que já tenha alguns bons anos aí, 5 anos de LGPD, é um segmento que está em construção. As empresas ainda estão se familiarizando com o que elas precisam fazer. Já temos muitas empresas que foram atrás, que estão adequadas, mas a grande maioria ainda está ali engatinhando, procurando uma coisinha ou outra só para ajustar. E a gente ainda tem um mercado muito grande para crescer. Ao mesmo tempo, quando nós estamos na bolha da LGPD, a gente acha que todo mundo está falando de LGPD, que todo mundo sabe o que é LGPD, e aí a gente trava, fica com medo de começar, porque acha que, nossa, mas tem tanto profissional nessa área, quem sou eu aí na fila do pão? E não é assim. Mas ontem até eu tive uma mentoria com uma aluna e a gente traçou algumas estratégias, e eu vou aí compartilhar então com vocês algumas coisas que eu acho que dá para você trazer. Primeiro ponto é não negligenciar a sua rede de contatos. Quando eu falo rede de contatos, eu não estou falando para você ir lá em família, tio, aquele melhor amigo, não. Porque às vezes essas são as últimas pessoas que realmente vão te contratar. Tem aí uma questão, né, que a gente sabe quando a pessoa é muito próxima, você precisa validar ainda mais a sua autoridade, muitas vezes, para que ela realmente confie em você. Mas tem muitos conhecidos que às vezes estão precisando do seu serviço e não sabem que você faz esse serviço. Então, não negligenciar a sua rede de contatos próxima. Eu, quando comecei a produzir conteúdo aqui no Instagram 3 anos atrás, tive resultados muito bons de rede de contato, de conhecidos que tinham empresas e acabavam vindo para cá. E a gente foi depois fazendo alguns trabalhos juntos, alguns a gente fez adequação completa, nós fizemos coisas pontuais, alguns, inclusive, a gente fechou uma assessoria jurídica mensal. Isso porque a gente começou a se posicionar aqui. Mas a gente precisa entender duas coisas. Instagram e alguma outra rede social não é necessariamente o meio de prospecção que vai lotar a sua agenda. Ele funciona até um certo momento, mas ele funciona muito mais como uma validação de autoridade do que como alguém que foi lá, procurou no Google, achou o seu Instagram e vai te contratar. Então, o serviço que você for fazer para se expor aqui é para confirmar para a pessoa que está pensando em te contratar que você sabe do que você está falando, que você tem autoridade, que você tem conhecimento naquele assunto. Então, aqui é muito mais de validação, tá? Não necessariamente de prospecção. Quer usar uma rede social de forma inteligente para prospectar? Vai para o LinkedIn. Janaína, seu LinkedIn não é tão bom assim. Não é. Eu estou deixando dinheiro na mesa, já tenho um projeto aí para 2024. Conversei muito com a Áurea Santos, se vocês não conhecem, vale a pena. Ela tem um curso de LinkedIn para você aprender a prospectar. Vale muito a pena. E assim, é que é tudo uma questão de organização. Você vai ter que ter um cronograma, vai ter que fazer as postagens por lá e tudo mais. E por que que eu falo LinkedIn? Ele é uma rede profissional. Mas para nós aqui, profissionais de LGPD, a gente precisa entender uma coisa que eu já falo há muito tempo, não me canso de falar e não mudei o entendimento por conta disso. Dentro de uma empresa, a sua maior chance de fechar um serviço de LGPD é você falar a língua que aquela empresa fala. Então, entender o nicho dela, entender o segmento, entender as dores daquele mercado. E, na maioria das empresas, quem vem buscar o profissional para fazer esse serviço com relação à parte de proteção e privacidade de dados, acaba sendo o profissional lá do RH, o gestor. A maioria, nem sempre. Então, a sua maior chance é saber as dores que aquela pessoa tem dentro da parte de funcionários. Sem contar que muitas empresas sequer têm uma relação muito direta com o cliente. A maioria, assim, tem um grande número de empresas, na verdade, que a relação maior de tratamento de dados é interna.
Então, você vai precisar entender melhor sobre esse mercado para poder estar falando. E aí, por que que eu estou falando no LinkedIn? Porque, gente, a gente negligencia, mas o gestor do RH, o profissional ali que está procurando outros prestadores de serviços, que está ali procurando conexões empresariais, está no LinkedIn. E você ter um nível de autoridade construído lá pode ser, daí sim, uma ótima oportunidade para você conseguir prospectar e trazer mais clientes. Depois disso, nós temos uma segunda estratégia que dá para você olhar e fazer, né? Então, verificar quais são as redes sociais que você pode estar inserido e começar a produzir conteúdo. Lembrando que esse conteúdo é muito mais para validar a autoridade do que necessariamente prospectar. E aí, se você quiser prospectar através de conteúdo, vai valer a pena você estudar um pouco mais sobre SEO para aparecer ali no Google quando te procuram, para você ter uma questão de prospecção maior, seja regional, seja nacional, e a questão de tráfego pago, muitas vezes focado daí em um blog, em um site, alguma coisa que realmente a pessoa consiga estudar ali com você e valide o que você está falando. Mas o segundo ponto para a gente entender, como que eu posso começar é veja qual é a forma de entrada que você pode ter no mercado. Então, verifique se você consegue alguma entrada com associações comerciais, oferece palestra, vai ali, né? Se coloque no mercado, se coloque no local, procure entidades ali, muitas vezes órgãos de classe, esteja presente e se colocando à frente como um profissional que faz aquele serviço e muitas vezes ali colocando o seu conhecimento inicial para que saibam do que você faz e daí você consegue angariar. Então, olhe para o entorno e veja onde você vai conseguir uma entrada. Ai, Janaína, não é fácil, não tenho nenhum conhecido. Eu também não. Às vezes você tem que ter coragem, monta algo legal, vai lá, apresenta, bate na porta. Porque, gente, as portas não vão ficar se abrindo se você não estiver batendo lá. Mas para quem bate na porta, uma porta sempre se abre. Então, estruture isso e vá atrás de todo esse tipo de conhecimento. E verifique também as questões de parcerias que você acredita que possam ser positivas para você. Então, parceria com outros escritórios, parceria com outros profissionais que possam ter ali alguma questão de empresários dentro dessa rede e não façam a parte de LGPD, que você possa vir e oferecer esse serviço como um parceiro. Aí, muitas vezes, a gente vê gente fazendo parceria com outros escritórios de advocacia que não têm a parte de LGPD atuante. A gente vê muitos profissionais fazendo parceria com contadores, vejo muitos profissionais fazendo parcerias com gestores ali que fazem parte de gestão de empresa, a parte financeira, a parte de gestão e organização mesmo, e daí a LGPD entra como mais um ponto de organização. Então, entenda onde você pode entrar e se coloque como um profissional. E aí, para fechar tudo isso, como eu vou começar a atuar e tudo mais, aqui eu não entrei na parte técnica, tá? Porque a parte técnica vai estudar, faça bons cursos, procure estar sempre inteirado, vá para o site da NPD, leia todas as resoluções, estude. Esse é o básico, isso eu acredito que você que me mandou a pergunta já estava dominando. A gente está falando aqui de estratégias para você conseguir o cliente. Mas esteja apresentável. Mas esteja apresentável, tá? Isso vai contar muito. Se coloque numa condição de um bom profissional de alto escalão, que a pessoa vai conseguir acreditar no que você está falando, transmitir essa autoridade num primeiro momento só no visual. Então, esteja preparado para as oportunidades que vão aparecer. Não espere a oportunidade aparecer para você se preparar, senão ela não aparece, né? Eu amo aí a frase, estou sempre colocando, que para mim mudou muito a minha percepção do a deusa da boa sorte perseguem os homens de ação, né? Que é lá do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E é isso, às vezes a gente fica achando que, nossa, essa pessoa teve sorte e ninguém olha o bastidor, o quanto ela se preparou, o quanto ela foi atrás, quantos nãos ela recebeu, quantas vezes ela se colocou, como que ela se trabalhou para se apresentar para aquele cliente ali e aí começar a fechar e ter sucesso. Não dá para a gente ficar esperando, porque a sorte não bate. A sorte, ela é
um fator conjunto de vários elementos, né? Então é uma questão de você merecer, você ir atrás, você se colocar, você estar por dentro do que você precisa, né? Então saber do que você está falando, ter uma convicção naquilo e entregar, inclusive até mais do que o cliente precisa. E aí ele começa a te indicar e aí você começa a ter sorte, né? Então entenda essas estratégias, eu acho que assim, para começar foi como eu comecei, como eu estou até hoje ainda, utilizo muitas dessas estratégias. No momento a gente está numa fase de prospecção pausada, por conta de Vicente vem aí em janeiro, não tem como a gente dar conta do que está em andamento e conseguir mais coisa. Então, a gente pausa lá por março, a gente volta à prospecção, tá?